terceiro ano! Estamos de volta, agora com a aula de português, que será no livro páginas 246 e 247. Hoje nós vamos estudar pontuação no diálogo. Releia o trecho do conto O Misterioso Porão da Vovó. O Misterioso Porão da Vovó foi o texto que nós lemos semana passada na nossa aula de leitura e interpretação de texto. Vocês estão lembrados, não é mesmo? Então agora eu vou fazer a leitura, mas é importante que todos façam a leitura individual, certo? Vamos lá. Max afastou a mecha do farto cabelo crespo dos olhos e não pensou muito antes de falar. Vocês querem parar com isso? Disse ele. Não sei se quero ver filme. Por quê? Porque eu quero entrar no porão. E a nona falou que ela guarda umas revistas lá. E eu... Pessoal, essa parte aí do texto, lá do misterioso porão da vovó, é um diálogo entre Max e os primos, certo? Ele está falando com os primos. Como podemos saber que se trata de um diálogo? Alguém tem alguma dica? Sabe por que podemos saber? Porque temos aí a fala do personagem e nessa parte do texto aí nós usamos dois pontos para indicar que o personagem vai falar e o travessão para indicar que o personagem está falando. Então, todos os diálogos é muito importante que tenham o que, pessoal? Os parágrafos, os dois pontos e também o travessão. Agora nós temos aí uma piadinha. Vamos ler. Toca o telefone na escola, do outro lado da linha, uma pessoa fala: alô? Eu queria dizer que meu filho não vai poder ir à escola. A secretária da escola pergunta: tudo bem? Quem está falando? É meu pai. Pessoal, deu para entender aí a leitura da piadinha? Não, né? Por que que não deu para entender? Esse aí é uma piadinha, um tipo de texto diálogo, mas não deu para entender. Por quê? Porque aí está faltando a pontuação, certo? Qual, tia Rosângela? Está faltando aí os dois pontos, o travessão e também o texto está todo desorganizado, certo? Temos que organizá-lo em parágrafos, colocar aí o travessão e os dois pontos. Por quê? Porque é um tipo de texto diálogo. Se não for organizado, não dá para entender nada. Agora, nós vamos organizar esse texto. Ele está lá na página 247. Nós vamos colocar aí a pontuação, os parágrafos. Vamos usar o travessão, certo? Para indicar a fala dos personagens. E quem são os personagens aí, pessoal? Já já nós vamos ler o texto e vamos ficar sabendo quem são os personagens, certo? Vamos usar também os dois pontos para indicar que o personagem vai falar. Na página 247, nós temos uma dica que vai também nos ajudar. Lá está dizendo que a piadinha ela tem 5 parágrafos. Então, vamos ler como foi que o texto ficou. Toca o telefone na escola. Do outro lado da linha, uma pessoa fala. Dois pontos, tá vendo aí, pessoal? Aí, vamos lá, o travessão. Alô, eu queria dizer que o meu filho não vai poder ir à escola. A secretária da escola pergunta: tudo bem,
quem está falando? É meu pai. Então, agora sim, dá para identificar os personagens do texto, né, pessoal? Quem são aí os personagens do texto? O menino, quem está falando, se passando pelo pai, e a secretária. E também deu para entender o texto bem direitinho, porque nós usamos parágrafos, usamos também o travessão e os dois pontos no diálogo, né? Agora nós temos outro texto diálogo sem pontuação. Vamos à leitura. A mãe perguntou para o filho Doca quem foi que apanhou a maçã que estava na fruteira. O menino respondeu: Eu, mãe. Dei para um pobre menino que estava com fome. A mãe, emocionada, abraça o filho e fala: Você tem um coração de ouro, Doca. E quem era esse menino, meu amor? Eu, mamãe. Pessoal, esse texto aí é um texto diálogo e ele está sem sentido. Por quê? Novamente a tia vai explicar. Porque está faltando os parágrafos, o travessão e os dois pontos. Não é verdade? Então agora chegou a sua vez de organizar esse texto. Você vai organizar ele em 7 parágrafos, lá na página 341 da lição de casa. E não esqueça, lembre-se que um texto diálogo tem que ter parágrafos, travessões e 2 pontos, ok? Então agora chegou a hora da nossa atividade. Quero que vocês resolvam o livro na página 246, 247 e 340 e 341 da lição de casa. Um abraço bem carinhoso e até a próxima aula!